Fala, meus amigos são paulinos, um excelente sábado para vocês. Dia de São Paulo no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Sport lá em Recife. Partida que terá como pontapé inicial às 18h30. Estou trazendo um corte com essas últimas informações, provável escalação do São Paulo para essa partida do Brasileirão. Mas tenho certeza que a cabeça do torcedor São Paulino está de olho no jogo da Libertadores da próxima terça-feira. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião aí nos comentários com o placar do jogo e vamos aí com o vídeo. E o São Paulo anunciou hoje a contratação do Rafael Tolói. Sim, ele está de volta e já falou como o velho novo jogador do São Paulo. Olá, torcida São Paulina. Obrigado pelo carinho, pelas mensagens de todos. Estou muito feliz por estar de volta e estamos juntos. Um abraço. O Crespo está utilizando 3 zagueiros nesse time do São Paulo e é claro que é muito importante você ter um zagueiro do tamanho do Rafael Tolói. Ele tem 34 anos, é verdade, mas 10 anos na Itália. Com experiência, ele voltou ainda mais. E assim, o fato do São Paulo jogar com 3 zagueiros aumenta a necessidade de quantidade de zagueiros. E o São Paulo perdeu o Arboleda machucado. Então, assim, pro curtíssimo prazo já ajuda e pro médio e longo prazo também, né? O Tolói que teve uma carreira legal no São Paulo, mas muito estabilizada, muito estabelecida na Europa, na Itália. Vamos lembrar que o Rafael Tolói foi zagueiro da seleção italiana. É verdade. O Tolói jogou na seleção, assim como o Jorginho, assim como o Emerson Palmieri, os brasileiros que jogaram na seleção, jogam na seleção da Itália. Então, acho que para composição de elenco e, eventualmente, para brigar para jogar, se assim for a necessidade e a desenvoltura do Tolói dentro do elenco, pela dificuldade de mercado e do São Paulo em fazer contratação de compra, né? O próprio Carlos Belmonte falou recentemente, essa semana, que o São Paulo não vai comprar direitos de nenhum jogador. Então, dentro dessas dificuldades, é uma boa oportunidade. Um cara muito identificado, que assim como o Lucas, ele era da geração do Lucas, né? Foi campeão da Sul-Americana, tal qual o Lucas, e agora volta para o São Paulo na véspera, 2 jogos antes de uma batalha que será contra o Atlético Nacional. O São Paulo tem uma parada muito complicada terça-feira aqui no Morumbi. Olá, amigos do Sport Center. O elenco do São Paulo já está em Recife para o confronto deste sábado contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo que joga depois na próxima terça-feira no Morumbi contra o Atlético Nacional de Medellín. Confronto decisivo. Jogo de volta das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Por isso, o técnico Hernan Crespo deve poupar alguns atletas para essa partida contra o Sport, preservar jogadores que estão mais desgastados, pensando, claro, no confronto contra o Atlético Nacional de Medellín. Inclusive, alguns garotos podem ser opções para essa partida contra o Sport. O Sport, que na última rodada do Campeonato Brasileiro venceu o Grêmio, acabou com um jejum de 19 jogos sem vitórias na temporada. O técnico Daniel Paulista deve repetir a escalação da partida contra o Grêmio nesse jogo contra o São Paulo. O Sport, que tenta acabar com um jejum. Há 10 anos não vence o São Paulo em Campeonato Brasileiro. A última vitória do Sport em Campeonato Brasileiro contra o São Paulo foi em julho de 2015. Então, frente a frente no confronto deste sábado, o São Paulo, 7º colocado no Campeonato Brasileiro, enfrentando o Sport, que neste momento é o lanterna da competição. Pênalti. E aí o Sport não ganha de ninguém até a rodada passada contra o Grêmio fora. E o São Paulo provavelmente com um time em reserva. E aí, Vitor Birner? Eu acho que o São Paulo não pode colocar ninguém para jogar contra o Sport. Volta o jogo terça-feira. Jogo muito físico contra o Atlético Nacional. O campeonato que o São Paulo pode ganhar é a Libertadores. O São Paulo não está entre os principais favoritos, mas o São Paulo com o time inteiro principal é uma equipe competitiva. Né? Não vai ter o Arboleda, por exemplo, que vem na sua melhor temporada, para mim, desde quando chegou ao clube. E o São Paulo, falavam do Corinthians agora, tem problemas para substituir jogadores em algumas posições. São Paulo não tem os zagueiros nem pensam em colocar, né? Não tem. Não tem. O Paulo não pode cogitar de colocar os zagueiros se machucar alguém. Não tem quem pôr num jogo difícil. Por exemplo, do lado esquerdo da defesa do São Paulo, onde joga o melhor jogador do Atlético Nacional, ao direito Inês Trouxa, o Enzo vai ter muito trabalho. E o Sabino, que fica na cobertura, ou seja, não tem jogadores para você substituir. Então o São Paulo precisa estar inteiro fisicamente, inteiro com a cabeça no jogo da terça-feira e levar esse jogo contra o Sport da melhor maneira possível. A torcida vai entender completamente, até se tiver um resultado ruim, porque com o Crespo o São Paulo tem feito jogos muito bons
ou razoáveis no Brasileiro e conseguindo resultados excelentes. O São Paulo, desde quando o Crespo chegou, se não me engano, é o time com a melhor campanha no Brasileirão. Porém, nos mata-matas, o São Paulo fez um jogo, para mim, razoável para baixo e até em certo momento displicente contra o Atlético Paranaense. Lógico que o jogo de volta é muito condicionado pela expulsão, mas o São Paulo jogou mal, mesmo com um jogador a menos com o Atlético Paranaense, poderia ter feito mais. E o São Paulo, em Medellín, também não fez um grande jogo, longe disso. Se salvou, hein, Berna? Sim. Ficou barato. 2 na trave e 2 pênaltis, né? Isso. Então, assim, o São Paulo, que prioriza Copas, Sim. precisa fazer um grande jogo e aí o Morumbi vai estar lotado. O episódio de violência no final do jogo está turbinado, né? A torcida organizada do São Paulo, independente, já falou que o Morumbi vai estar impossível de tanto apoio que vai ter. Então é tudo nesse jogo. A briga é de torcedor do São Paulo com torcedor Do Atlético Nacional ao final da partida. Teve um que tomou uma garrafada, teve que sair de marca. Teve tá apurando questão de racismo também. Então, assim, O torcedor do São Paulo que está preso, né? Sim. Eles estão tentando... Não sei se ainda tá. Eu não sei, estava lendo, parece que sim. Então, resumindo, um tomou uma garrafada. O São Paulo jogou contra o Sport, porque o São Paulo adquiriu com o Crespo essa condição de poder priorizar tranquilamente as Copas, devido às vitórias, à ascensão na tabela de classificação. Não pode arriscar nenhum jogador contra o Sport no Recife, para a sorte do Sport. O São Paulo fosse o time inteiro ali, podia conseguir um bom resultado do jeito que ele jogando no Brasileiro. E acho que também, se algum jogador precisar de ritmo, tipo o Lucas, meia hora, 25 minutos, 50 minutos, lá quanto tempo for necessário, coloca ali para dar ritmo. São Paulo pensa na terça-feira, o jogo contra o Sport é quase um Abre mão, protocolo. esse jogo dá para abrir mão do Sport? Não é que em dá. termos de classificação? Precisa. Não, porque o São Paulo construiu uma trajetória no Brasileiro. O São Paulo será campeão que dá para brasileiro? abrir mão nesse resultado. Qual a chance de 0-6 do São Paulo ser campeão brasileiro? Eu acho que não é grande, não. Tá, podia falar 0. Mas Não, acho que não é grande, acho tudo que bem. não é grande, não. Acho que eu diria para você... São Paulo está em 7º com 28 pontos. Sim. Não, e ganha uma gordura aí. Tem uma boa distância dos times que estão lá Esse jogo embaixo. só seria prioritário se o São Paulo estivesse no Z4. Qual a chance do São Paulo ganhar a Libertadores? Maior que a do Brasileiro? É maior. A Libertadores é maior que o Brasileiro? Depende, o BAP não acha isso. Não, tá falando de São Paulo. Não, estou falando pro BAP, que é o presidente do Flamengo. Eu acho o Brasileiro é maior. bem mais difícil que a Libertadores. Não dá nem para comparar a dificuldade de você ganhar um Campeonato Brasileiro hoje com a Libertadores de hoje. Se a gente estivesse falando daquela Libertadores antiga, violenta, problemas de arbitragem aos montes, um jogo sujo, com a torcida... Mas você falou que você gosta desse jogo aí. Não, tem um limite. Você falou que você... Eu não acho... Ele não gosta não. Mas ele não, Pascoal. Essa é uma época... Eu não acho que o jogador tem que cobrar escanteio com o polícia defendendo o escudo. Mas ainda Pelo amor de existe Deus. isso aí. O que ele está falando é que antes dos anos 90... Eu sei isso aí, viu, Pascoal? Eu vivi isso muito dentro do campo, de todos esses problemas, porque era um jogo muito violento, era um jogo muito duro. Uma coisa é catimba, outra coisa é jogo sujo. Não, jogo violento, violento, às vezes passava até da raia do normal. Sim. Porque várias vezes. Você sabe como é que é? Era de soco, era pedrada. Tijolo. Quem acabou com isso é o famoso VAR. É isso. Quem acabou com esse tipo de situação é o VAR. Por isso que eu defendo o VAR. Por isso que eu defendo o VAR. Antes de não ter VAR, mas eu acho que o São Paulo, continuava da mesma forma. O São Paulo ficou devendo futebol no jogo de ida, do meu modo de ver. Ficou devendo futebol na Libertadores na terça-feira. E vai precisar muito também dos seus torcedores. Da chamada... O único time que não perdeu do Atlético Nacional lá. Então, a torcida do São Paulo tem aquele título de torcida que conduz. A torcida vai ter que conduzir o time também na terça-feira. Vamos ver, terça-feira tem esse jogo São Paulo e Atlético Nacional, Qual deve ser a escalação do tricolor para enfrentar o Sport? Conto sim, Michele. Conto para você, para todo mundo que está acompanhando. E o Alex Miller já tinha dado uma olhada aí nas notícias sobre o São Paulo antes de dar o palpite dele em 1-1, né, contra o Sport. Esse jogo que acontece amanhã às 6h30 da noite lá na Ilha do Retiro, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então ele já sabia mais ou menos ali o que eu ia trazer de informação para vocês.
Acontece o seguinte, vários jogadores aí do São Paulo acabaram nem viajando lá para o Nordeste brasileiro, justamente pensando nesse jogo da Libertadores que vai acontecer na terça-feira contra o Atlético Nacional. Hernan Crespo deixou muito claro que esse jogo de amanhã é um segundo escalão aí para esse time. Então, por exemplo, o Rafael não viajou, o goleiro Rafael não viajou. Então, Yang muito provavelmente deverá fazer a sua estreia com o time do São Paulo amanhã profissional. Ele viajou para lá, está aparecendo nas fotos aí todo feliz e saltitante, deve ser o grande goleiro do São Paulo, mas não deve ser só ele não que deve fazer a estreia, tá, gente? Outros jogadores aí sub-20 do São Paulo foram relacionados pela primeira vez. São os casos aí do João Pedro, meia João Pedro Ferreira, tem também o lateral esquerdo Nicolas, que também foi relacionado pela primeira vez, e outro goleiro, o João Pedro, tá certo, gente? São 2 João Pedros mesmo, tá? Aliás, o goleiro é João Pedro e o meia é o Pedro. E o Igão também, o zagueiro, ele já foi relacionado outras vezes, já jogou inclusive no ano passado, também foi relacionado, também viajou lá para a Ilha do Retiro para enfrentar o Sport. Vamos passar uma provável escalação para vocês, lembrando que Rafael não viajou, também não viaja. Cadê aqui, gente? Eu separei para vocês. Alisson, Marcos Antônio e Luciano também não viajaram. Todos preservados para o confronto de terça-feira. Provável escalação na tela, então, com Yang no gol, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Mike, Pablo Maia, Luan, Patrick e Rodriguinho, e na frente Tapia e Dineno. Essa é uma provável escalação do São Paulo com diversas modificações, justamente por conta dessas ausências que não estarão presentes ali. A gente viu nas fotos, inclusive do São Paulo, que vários jogadores que nem aparecem aí na escalação viajaram. Mas esse é um mistão que o Alex Miller tinha falado que ele apostava que deve ser, e a gente também está achando que deve ser por aí esse caminho do Hernan Crespo nesse jogo contra o Sport amanhã. Vai ser uma tarde e noite de muitas estreias aí, muito provavelmente, mas ainda assim eu mantenho meu palpite em 2-0, viu, Mi? Tem a Marina. Ah, não, eu quero trocar. O que é? Peraí, eu quero trocar. Por quê? Ah, pelo amor de Deus. Você viu o time escalado? Não, eu vou trocar meu então, palpite. sob protesto, oficialmente não muda, mas eu mudo aqui falando 2-1 Sport. Eu também. Só vale o outro. Tá bom, mas eu quero falar 2-1 pro Sport. É isso aí. Peraí. Vale tá bom. De menos... meu Deus do céu. Põe um asterisco no meu palpite. Meu Deus do céu. Nome que pode pintar no tricolor. Boa noite, Maia. Tô curiosa para saber quem que é esse novo alvo do clube. Boa noite, Mi, para você, para todo mundo que está junto com a gente nessa sexta-feira aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, Mailton é o nome da vez, lateral direito, que está na Chapecoense, emprestado do Metalist lá da Ucrânia. Ele que vem com números muito bons nesse ano, tanto no campeonato estadual, né, campeonato catarinense, quanto na Série B, disputando aí os jogos pela Chape. O São Paulo está em busca de um lateral direito, é uma das prioridades do clube, sim, além do zagueiro. Sim, Rafael Tolói ainda não foi anunciado de forma oficial, mas isso deve acontecer nas próximas horas. Ele que já fez os exames ontem, enfim, mas agora o nome da vez é o Mailton. A gente sabe que o São Paulo está apenas com um lateral direito, vamos dizer assim, do time profissional, que é o caso do Cédric Soares. O Mike subiu dos garotos de Cotia ali, do Sub-20, e já fez partidas com a camisa do São Paulo, é claro, mas há essa busca, há essa vontade de ter mais um lateral direito ali junto com o Cédric e o Mike. Eu vou passar para vocês aqui, estão passando algumas imagens aí do Mailton para vocês, mas eu vou passar os números dele pela Chapecoense neste ano de 2025, inclusive é por conta disso que ele vem despertando aí o interesse de diversos clubes da Série A. O São Paulo não é o único que está interessado no futebol desse jogador. Então, olha só, o Mailton está com números do seguinte, oh meu Deus, são 7 gols e 8 assistências em 29 partidas disputadas neste ano, justamente porque a Chape tem jogado num esquema que o Hernan Crespo gosta muito, que é o 3-5-2. O Mailson acaba estando um pouquinho mais avançado, sendo mais ofensivo e, portanto, aparecendo mais na área para colaborar com assistências e aí também com gols.
as negociações estão acontecendo entre São Paulo, o staff do jogador e diretamente com o clube ucraniano que precisa liberá-lo. A Chapecoense não está participando dessa negociação justamente porque não tem nenhuma cláusula ali que proteja a Chape de uma possível negociação com um clube aqui brasileiro. Tá certo, gente? Pode ser que nos próximos dias o São Paulo, então, anuncie aí também o Maílson como esse novo reforço para a lateral direita. E aí, vocês gostam? Falei Maílson, né? Mailton, estava falando Maílson aqui, mas Mailton, então, o lateral direito da Chapecoense, que pertence ao Metalist. E aí eu quero saber de vocês, justamente aí na bancada, o que vocês acham desse nome? Bom para o São Paulo? Quero saber. Não sei se você está falando. Beleza, Má, muito obrigada pelas informações. Vocês gostam do Mailton como lateral direito aí da Chape? Acham que pode compor bem no time do São Paulo? É claro que jogar o Alex Miller achou o melhor jogador da Chapecoense, eu não é? acho. Então, eu acho, eu assisto a Série B, vi alguns jogos da Chapecoense, inclusive, e para mim ele sempre foi um dos melhores em campo e muitas vezes o melhor. Quem não conhece, tira sarro por causa do nome. Pô, Mailton, quem que é esse Mailton? Nunca vi na vida, vai jogar no São Paulo. Pô, São Paulo tá acabado. Gente, tem que respeitar o jogador que vai ganhar uma oportunidade que talvez ele já fizesse por merecer. Só que as pessoas não acompanham, não assistem. E o Mailton, olha só, até pelos números da Marina, aqui ó, 29 jogos, 8 gols como lateral direito e 7 assistências, ou seja, ele participou diretamente de 15 gols, mais da metade do que o número de jogos. Então, é metade, né? Metade de gols em relação ao número de jogos. Eu acho que vale a pena, principalmente se o São Paulo não gastar muito dinheiro, que a situação é complicada. O Zé falar do Mailton e depois eu quero saber de vocês sobre o Rafael Tolói também, que o São Paulo tá querendo. Eu não entendo certos movimentos que alguns clubes fazem no mercado. Você vai lá buscar o Mailton, nada contra o rapaz aí, com números interessantes, como o Alex disse aqui. Mas aí o São Paulo recentemente liberou, por exemplo, o Moreira, lá para o futebol da Europa, para o Porto, lá de Portugal. Aí não aproveitou o rapaz aqui que tinha um bom potencial. Tem o Igor Felisberto lá na base, que era tido como uma joia e tal, e o São Paulo não subiu o rapaz, não utilizavam ele. E aí agora você vai, contrata um jogador, aí contratou o Cédric numa aposta. Aí tinha o Igor Vinícius que dispensou, tudo bem, já estava desgastado, mas o Moreira e o Igor Felisberto, rapaz, eu não consigo entender. Aí você vai, contrata um jogador que vai ser uma aposta, como é o Mailton aí, em vez de dar uma oportunidade para um rapaz da base que até a torcida vai ter mais paciência com ele. O Cédric, tudo bem, tá? Vai lá, é um cara que tem uma rodagem internacional, jogou na Premier League, beleza, você fazer uma aposta ali para você ter um cara mais experiente na posição. Agora, você contratar um jogador, com todo respeito aí aos números do Mailton, mas você tendo outros na base que subiram recentemente, mas não tiveram muitas oportunidades e que a torcida teria mais paciência por serem crias da base do São Paulo, e aí você não dá oportunidade para esses caras e traz um jogador para ser uma aposta. Desculpa, eu não consigo entender esse movimento. Aí você gasta dinheiro com esse tipo de jogador, sabe? Então, assim, aí os clubes depois reclamam, estamos endividados, sabe? Tem movimentos que não dá pra entender. Tem coisa que, assim, se você fosse o seu dinheiro, você não faria. Exatamente, né? Perfeitamente. E vou trazer aqui agora algumas informações da equipe do esporte, né? Como podemos ver aqui na tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, a equipe é a lanterna do campeonato, tem somente 9 pontos em 17 jogos. E venceu a sua última partida na última rodada, onde venceu a equipe do Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Enfim, já o São Paulo está na 7ª colocação, 19 jogos, 28 pontos, vendo uma sequência excelente de 5 vitórias consecutivas na competição. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas da equipe do esporte no Campeonato Brasileiro. Venceu a última partida, como eu havia falado mais cedo. Anteriormente a isso, vinha numa sequência de 3 empates, onde realmente eles deram uma melhorada na competição, empataram contra a equipe do Bahia dentro da sua casa. O jogo contra o Santos, eles estavam ganhando por 2-0, mas acabou deixando empatar. E o jogo contra o Vitória lá no Barradão, que empataram pelo placar de 2-2. Anteriormente a isso, haviam sido derrotados pelo Botafogo dentro da sua casa na Ilha do Retiro. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos entre São Paulo e Sport. São 4 vitórias do São Paulo e 1 derrota. Essa derrota foi na temporada de 2023 na Copa do Brasil, mas o São Paulo acabou se classificando na decisão por pênaltis. Enfim, muito provável que o São Paulo vá com um time totalmente reserva nessa partida contra o Sport. Uma vitória contra o Lanterna seria essencial para aquela ascensão, pensar em algo melhor na competição do Campeonato Brasileiro, mas o jogo decisivo da Copa Libertadores não tem como tirar o foco.
Com certeza os jogadores estão pensando nesse jogo, a própria torcida também. Mas enfim, se trazer qualquer ponto lá de Recife já é excelente. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!